Sejam bem-vindos ao canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. E hoje temos um vídeo extremamente especial com um amigo da casa. Já apareceu um outro vídeo que eu vou deixar aqui, falando sobre o que está acontecendo no Brasil, no futebol brasileiro, com os treinadores estrangeiros. Mas hoje estamos aqui novamente com Ricardo Oliveira. Oliveira, como você está? Tudo bom, meu amigo? Tudo certo? Olá, Martim. Tudo bom, tudo ótimo. E Ricardo está aqui nos acompanhando hoje, um dia especial, para falar por que um português é torcedor do Bahia. Me fala como você chegou a ser torcedor do grande time Bahia. Tudo começou por causa da família, não é? Eu apaixonei-me por esta ordem primeiro pela Bahia, depois apaixonei-me por uma baiana e depois apaixonei-me pelo Bahia, porque era inevitável, não é? Numa grande provocação ao segundo maior clube do estado, eu não podia ser do Vitória, eu tinha que ser do Bahia, até para poder funcionar bastante bem o BBMP, poder ser Bora Bahia minha porra, Bora Benfica minha porra, e portanto só poderia ser do Bahia, porque o Vitória não iria funcionar, nunca poderia casar devidamente com o Benfica. E depois foi fácil, houve uma identificação muito rápida com o Bahia, porque os meus primeiros amigos baianos eram todos do Bahia. Logo, facilmente me puxaram. Depois, a primeira vez que me levaram ao estádio foi à Fonte Nova. Na verdade, a primeira vez que eu fui a um estádio no Brasil foi ao estádio do Bahia. Foi na Fonte Nova, o malfadado Portugal-Alemanha. Portugal perdeu 4-0. Que o Pepe foi expulso e que saímos todos de lá assim, apesar de jornalistas, não é? Também somos humanos e portugueses e saímos de lá bastante cabisbaixo, mas essa é a grande realidade. Ora, se eu cheguei ao Brasil e o primeiro jogo de futebol que vi foi na Fonte Nova e esse é o estádio que o Bahia utiliza, só poderia tender para o Bahia. E depois, ao conhecer a história, ainda que o futebol nem sempre tenha muito de racional, não é? Ou tenha até bastante pouco de racional, a história do Bahia é absolutamente fantástica e o Bahia é um clube absolutamente fantástico e por isso, não só por causa da história, mas também da ação atual, o engajamento, a forma como se posiciona, o trabalho já que vem fazendo. Muito atuais e difíceis e importantes, e por isso é isso. BBMP, era fácil. Depois a minha sogra oferece-me coisas como esta camisola absolutamente linda e maravilhosa, que é sobre o primeiro título de campeão de 1959. Não sei se queres que comecemos já a falar sobre essa história do Bahia, porque esta conquista de 59 é épica e histórica, não é? O Bahia ganha o primeiro Brasileirão da história contra o Santos do Pelé, ganha 3-1 na final, contra o Santos do Pelé. Quando eu fui aos meus amigos em Portugal. Um Bahia que naquela época, entre os anos 50 e 60, tinha um timaço que representava o Brasil, representou muitas vezes o Brasil na Taça Libertadores, o começo da Taça Libertadores lá pelos anos 60, e que era uma força completamente respeitável. É um estado que ama o futebol, que pelo geral é o estado que mais pessoas leva ao estádio na média anual, às vezes pode variar, obviamente o Vitória, todos os torcedores do Vitória que estejam aqui, de fofoqueiros, sabem que quando a Vitória e o Bahia estão em primeira divisão, o estádio lota, há uma vibração enorme. Obviamente já teve, infelizmente, vários clássicos, muitos clássicos, demais clássicos na segunda divisão, mas quando está em primeira, realmente é um povo que sigue seu time, que dá a vida pelas cores do time, e que o Bahia foi o primeiro em tudo lá, para ganhar tantos campeonatos e dar tanto orgulho aos baianos. Agora, antes de começar a falar sobre a história, e obviamente, talvez a história que você começou a aprender mais já em terras brasileiras. O que sabia o Ricardo Oliveira lá em Portugal sobre Bahia? Sabia alguma coisa? Nada. Zero. Nem o nome. Nem sabia que existia, confesso. Então, a primeira vez... Não posso ser mais sincero, eu nem sabia que existia o SC Bahia, o Sport Clube Bahia. Não sabia que existia. E quando você chega aqui no Brasil, chega a Portugal, para uma pessoa que
que apesar de tudo lida com o desporto e tudo. É uma falha grave não saber o vencedor do primeiro Brasileirão. Mas eu nunca fui essa pessoa dos quizzes, Claro, dos jogos sobre a história do futebol e tudo isso. E por força do mediatismo e de tudo isso, o futebol brasileiro sempre foram os grandes clubes do eixo, né? E Flamengo, Santos, Fluminense, o Vasco, até pela ligação mais histórica a Portugal. Portugal. Mais por aí, e o Bahia, lá está, o Bahia conheceu muita glória, o campeonato de 59, depois do de 88, mas apesar de tudo, a história recente do Bahia, infelizmente, não é assim uma história com esse glamour todo. Não há assim tantos anos andou na segunda divisão brasileira, agora sim, já há vários anos que se conseguiu manter, e eu acho que tem uma gestão muito boa, consciente e profissional, e parece-me que é um clube que está com um crescimento sustentado, realmente a construir uma boa base, mas, ou seja, não era um clube que tu fosses notar se não estudasses e se não te interessasses muito pela história do Claro, futebol, não é? claro, Porque lá está, o último título é em 89, ora, eu tinha 7 anos, quando... claro. 88, o título é de 88, mas o Bahia ganha, na verdade, em 89, não é? Isso. Mas uma coisa a destacar também, né? Que por mais que o Bahia está fazendo um projeto que já tem quase 10 anos, que está tentando renovar, tanto nas finanças como no time, como a filosofia, acho que isso é bom, porque é um projeto que vai para uma filosofia de time que vai dos times juniores até a primeira divisão, que tem saído da segunda divisão, essa segunda divisão crônica que estava se repetindo durante muitos anos, e que consiga ficar sólido agora na primeira divisão. Hoje em dia, com a contratação de um treinador extremamente exitoso como o Mano Menezes, que já dá para ver que ele é uma pessoa muito fina, que tem muita qualidade, tanto assim que ele fala sobre projetar tudo aquilo que os outros treinadores fizeram, como falando, tudo bem, outros treinadores passaram por aqui, não tiveram a sorte de manter o time como a torcida e como os cartolas querem, mas ele conserva aquele respeito por um projeto que tem muito tempo já. Agora, também tenho que falar uma coisa, o Bahia há muitos anos que não está na primeira capa no esporte brasileiro, tanto assim que esse primeiro começo de ano foi muito auspicioso, principalmente pelo começo da Sul-Americana que vai começar amanhã novamente para o Bahia, mas que começou realmente com um futebol vistoso, rápido, incisivo, surpreendente e que realmente demonstra que se continua o time com esse projeto, confia, independentemente de alguns erros que possam acontecer, vai trazer frutos de aqui a pouco. Mas, para que chegue o Bahia, há que ser sincero, torcedor de Bahia, tem que ser sincero de que para que chegue o nome do Bahia para a Europa nos últimos 20 anos, realmente é muito difícil. Mas, para aqueles que queiram ver o que opinam os uruguaios, eu sei que o título é um pouco complicado, mas há uma série aqui no canal sobre o que eles opinam, o que sabem os estrangeiros sobre os times brasileiros. Podem ver o de Bahia, que vai sair aqui no aqui mesmo. Infelizmente, o primeiro vídeo do canal foi do Bahia e só responderam no uruguaios. Assim que se vocês têm curiosidade, vão lá ver, porque não é tudo ruim. Tem muita gente que lembra daqueles anos 60, 50, 60, onde Bahia foi um dos precursores do futebol sul-americano, e ainda tem esse respeito que se faz uma boa campanha esse ano e se consegue sair desse poço que está agora no Brasileirão, é possível que o ano que vem jogando uma Sul-Americana novamente, ou conseguindo o milagre de chegar no G6 ou G7, dependendo que vai acontecer esse ano com a Libertadores, pode ser que tudo aquilo, aquelas glórias do passado voltem aqui novamente. Agora, Ricardo, me fala, Eu estou a como ser um você... pouco injusto, na verdade, porque estava a ouvir-te, Martim, e talvez eu já tivesse ouvido falar do Bahia, de certeza, na Bom, verdade, só bom. que não terei associado assim imediatamente, porque o Talisca, que foi um grande sucesso em Portugal e no Benfica, ele veio do Bahia.
Então, de Não é? repente, claro, escutando Eu sobre as lembro-me, passos de história. eu lembro-me perfeitamente eu penso que foi no dia em que, ou foi na véspera do jogo de Portugal, aqui na Fonte Nova, ou foi no dia em que eu fui levantar a credencial do Campeonato do Mundo, porque Salvador foi a primeira cidade em que eu cheguei, na altura fiz a cobertura do Campeonato do Mundo do Brasil, e eu lembro-me perfeitamente de ver um adepto com um cartaz grande, uma cartolina, que dizia: Cristiano Ronaldo vem para o Bahia ser suplente do Talisca. E eu até hoje lembro-me perfeitamente desse cartaz, que eu achei absolutamente genial, genial. Depois, por acaso, é também curioso, porque cada um dos três grandes em Portugal fez um negócio com o Bahia. O Benfica acabou por ser o que contratou melhor, mas o Benfica veio contratar Talisca, depois o Sporting veio buscar Bruno Paulista e o Porto contratou João Pedro, um ala direito, um lateral, defesa lateral direito, há pouco tempo. João Pedro que agora está novamente no Bahia, por acaso. Então, existia uma ligação que você ainda não entendia, mas anos depois. Algumas coisas destas aconteceram já comigo, muito brasileiro, muito abrasileirado. Já eu era do Bahia, a transferência do João Pedro, já eu era totalmente do Bahia. Ô, Ricardo, já que estamos falando de transferências, eu quero saber se você já convenceu alguém aqui no Brasil, lá no Portugal, de ser torcedor de Bahia. Já teve aquela tratativa, aquelas transações de convencer o pessoal de torcer pelo Bahia? Meu amigo, não houve só tentativas. Eu já levei 2 camisas 10 para Portugal. Inclusive, eu ajudei a organizar aqui em Salvador da Bahia uma coisa chamada Festival da Língua Portuguesa. E foi um festival que trouxe aqui uma série de músicos, chefes de cozinha, escritores, em torno da língua portuguesa. Um dos músicos que veio foi o António Zambujo. Eu conheço o António há algum tempo, já jogámos futebol juntos em Lisboa e, sabendo do gosto do António pelo futebol, falei com um grande amigo que tenho em comum com o Guilherme Bellintani, o presidente do Bahia, e conseguimos uma camisa do Bahia, número 10, com o nome do Zambujo, que eu lhe ofereci no dia antes do show, que foi aqui no Farol da Barra. Portanto, António Zambujo, um grande amigo, e depois 2 grandes amigos, um amigo de infância, veio aqui à Bahia, fui com ele e comprei-lhe uma camisa do Bahia, na verdade comprei uma para mim e uma para ele, e já levei para Portugal para outro grande amigo que adora futebol e adora o futebol sul-americano, já lhe levei uma camisa 10 do Bahia, naturalmente, que ele jogava, quando nós íamos jogar futebol com os amigos, ele jogava com a camisa do Bahia. Então já podemos contar com um torcedor de Bahia em todo o mundo, pelo que o Ricardo está captando. Em Portugal, eu estou a fazer a minha cota. Pelo menos 3 têm uma camisa do Bahia. Vamos a outro tema, Ricardo. Você, como bom português e, obviamente, torcedor do Benfica, sabe que são clássicos bem acalorados. Você sabe aquele clássico português que arrebenta, que lota estádio, que tem rivalidade, que teve final até de torneio internacional como poucos. E você já tem sofrido essas finais internacionais no teu próprio coração. Agora, se eu te falo o clássico Bahia-Vitória, o que vem na tua mente? O que? O famoso Bavi. Me fala, o que você sente ao momento disso? Você já viveu algum clássico no estádio? Você sente alguma diferença de torcer, de amor pelo time, de loucuras entre um clássico lá em Portugal e um clássico lá na Bahia? Vive-se de uma forma bastante diferente. Eu já tive o privilégio e a honra de assistir, se bem me lembro, 2 Bavis. Penso que o Vitória estava na 2ª divisão e o outro com o Vitória na 1ª, se não me falha a memória. Lembro-me do último, foi um jogo muito fraco, mas numa Fonte Nova bastante cheia. E eu vi esse jogo muito próximo da Bamor, que é a torcida oficial, a claque oficial do Bahia. E eles não param um único segundo. É impressionante. Eles não param de cantar um único segundo. Eu acho que uma das grandes diferenças eu acho que na Europa as claques são umas músicas muito repetitivas, andam sempre tudo muito em torno do mesmo, e aqui na Argentina não, é essa tradição sul-americana, não é? São músicas, autênticas músicas. Músicas do time.
Isso, músicas do time com letras muito mais Exatamente, complicadas exatamente. e muitas são copiadas na América Latina, todo mundo sabe que às vezes um time pega, mas tem muitas músicas que são únicas de cada um dos times, que de repente na Europa é como muito... É a mesma música para todo mundo São e é sempre mais... seleções e é sempre muitas palmas e tudo isso. Aqui há duas coisas muito curiosas. Uma, por um lado, é essa de um apoio, é a paixão. Não quer dizer que o futebol não se vive com paixão na Europa. Só quem foi a Anfield Road consegue entender A fácil. Quem loucura. foi a Anfield Road entende facilmente que na Europa há muita paixão pelo futebol. Eu imagino que no estádio do Borussia Dortmund seja um ambiente igualmente incrível, e há vários estádios por aí. O estádio da Luz cheio é incrível. O estádio do Dragão é um estádio muito impressionante, Muito lindo, também muito lindo. cheio. Um, mas aqui é uma vibração, não é tanto a paixão que está em causa. É uma vibração e também porque culturalmente o brasileiro é muito mais expansivo. Isso por um lado, não é? Que não é tanta coisa das palmas e do assobio, e por outro lado o xingamento, que é o jogo Sou todo e muito não interessa. engraçado. O jogador acabou de fazer um hat-trick, marcou 3 golos, falhou um passe, é que Tem que subiam, cobrar. xingam. É impressionante. Ele Tem que passa cobrar. de, ele passa de herói a vilão em 2 segundos. Depois há uns casos muito. Eu fico muito espantado e rio-me, divirto-me muito, porque depois há uns casos de amor e ódio maravilhosos, que é os adeptos do Bahia adoram o Nino Paraíba, que é um zagueiro direito, um ala direito, defesa direito, do, do Bahia, que eu acho péssimo. Acho um jogador. Primeiro porque ele só sabe atacar, depois porque é um desengonçado a correr, em 10 centros para a área, só acerta 3. De vez em quando marca um gol, só que o Nino Paraíba tem uma coisa. O Nino Paraíba, isso ninguém lhe pode ter, é muito esforçado. Eu até acredito mesmo, genuinamente, que o Nino Paraíba gosta muito do Bahia. Mesmo. Não coloque isso em causa. Mas Então não ele gosta tem muito do tudo. futebol. O futebol é que não gosta muito dele, mas isso é outra relação, não é? Ele gostar do Bahia existe, é um facto. Depois o futebol ter sido muito generoso, assim com o Nino Paraíba, eu acho que não foi. Mas isso é outra questão, pronto, cada um é para o que nasce. Falei do João Pedro, acho que o João Pedro é 10 vezes mais jogador de futebol e mais defesa direito do que o Nino Paraíba. Só que o Nino Paraíba perde a bola, cai, volta a correr, tenta recuperar, é uma coisa de paixão, de emoção, e aí os adeptos adoram e criaram um slogan, Nino Paraíba, eu gosto de você, a gente gosta de você e tudo isso, porque também há muita gente que critica o Nino Paraíba, não é? Mas ele tornou-se quase que um jogador fetiche de Nino, e fizeram uma música para ele, do Nino Paraíba, a gente gosta de você, eu te amo, e aquelas coisas todas, mas também se passam com ele de um minuto para o outro. Também passa a ser todos os piores O nomes do pior mundo. Assim. é que, não sei se isso acontece na Europa, mas a identificação com o time às vezes pesa muito mais que o futebol. Às vezes o caráter funciona muito mais que a qualidade com as pernas. Às vezes jogadores que são melhores tecnicamente, se são frios na quadra, se são frios na partida, não tem uma ligação e evidentemente, com o passar do tempo, vão ficando fora. Agora, uma coisa muito importante. Para mim, que eu já estou aqui há 10 anos aqui no Brasil, para mim, a torcida do Bahia a torcida da Bahia é a mais original. É a mais divertida, que faz mais loucura, que vai com cartazes mais engraçados, que pinta a cara, pinta o bigode, faz muitíssimas loucuras. Tem um super-homem. Tem Sempre um super-homem, tem uma série de heróis, um Flash Gordon do Bahia. Tem sempre no meio da bancada, há sempre super-heróis. Gente que vai mascarada de super-herói para o jogo. Das loucuras que mais você viu, assim, mais loucuras, são super-heróis das pessoas que vão fantasiadas para aparecer na TV. Vão fantasiados de super-herói, tranquilamente. Sem... É maravilhoso, é maravilhoso. São absolutamente incríveis. Pintam o nome dos jogadores na testa. Depois uma coisa muito boa. Uma coisa muito boa é há muitas mulheres no estádio. Há muitas mulheres na Fonte Nova sempre. Eu acho isso maravilhoso. Acho isso maravilhoso. E eu vejo-as mesmo. É uma coisa que não é de vão porque o namorado ou o marido não, porque ou o sabem e porque amigo vão vai. lá Não, torcer elas vão mesmo. porque elas gostam e cobram e isso é maravilhoso. Isso é muito Sentido de maravilhoso. pertença. Mas é isso, assim, a coisa. Se tu pensares que a mascote do Bahia é realmente um super-herói e há uma Super-herói. mascote feminina que também é um super-herói, já começa aí, não é?
É isso, é uma equipa de super-heróis, na verdade. É E isso que eles talvez são. esse ano sonria melhor, porque obviamente, tirando o Brasileirão, que eu acho que o objetivo hoje em dia para Mano Menezes e para todos os torcedores de Bahia é ficar numa posição confortável, sem risco a perder todo esse projeto, a Sul-Americana está completamente de portas abertas para fazer umas 8 ou 10 partidas corretas e poder chegar a uma final e, de repente, levantar um torneio que volte às glórias para um time que é gigante no Brasil. Ninguém pode falar que o Bahia, por mais que tenha passado momentos ruins, não é um dos grandes times do Brasil. O clube tem 2 estrelas de campeão, nem todos têm 2 estrelas de campeão no Brasil. Né? Na Europa, isto significaria 20 campeonatos. Aqui são só Sim, 2. como a Juventus, que foi o primeiro a inaugurar as estrelas, lá pelos anos 60, quando conseguiu os 10 primeiros escudetos, ele coloca a estrela, obviamente isso chamou muitíssima atenção, e a partir disso você fez uma petição na FIFA, naquela época onde o presidente da FIFA era o brasileiro João Avelange, e obviamente o Brasil a ganhar a terceira taça, depois de colocar a lei, a marca que fazia com que quem ganhasse a terceira, Júlia Rimet, ficasse com essa taça para sempre. Infelizmente foi roubada. Infelizmente foi roubada e derretida. Foi roubada 2 vezes, e aqui como uruguaio já ficou falando um monte de besteira. Obviamente na semifinal que joga Brasil e Uruguai, que eram os 2 candidatos a sair campeões do ano 70. Brasil não se mexeu no México. Ficou todas as partidas do campeonato mundial numa cidade sozinha, e o Uruguai teve que se trasladar durante todas as partidas, e na última teve que fazer mais de 4.000 quilômetros. Isso influencia, mas também não vou tirar o crédito de um Brasil que foi a melhor seleção de todas. Alguns dizem que foi a de 82, outros dizem que foi a de 70, mas um cabelo a mais, um cabelo a menos, foram seleções gigantes. E depois, obviamente, o troféu físico foi roubado. Entre todos os integrantes do roubo tinha um argentino. Não quero botar aí discussões, mas foi derretido esse troféu. Mas, a partir disso, obviamente, o Brasil coloca as 3 estrelas no escudo, e a partir disso vale tudo, né? Tem estrelas de campeonato nacional, internacional, de atletismo, por exemplo, São Paulo, que tem aquelas 2, tem as 3 da Libertadores e as 3 da Copa do Mundo, e tem 2 vermelhas que são pelo atletismo. Então, vale tudo. Já agora a estrela é... Não tem como não amar este clube. Concurso de... Não há como não amar este clube. Mas, evidentemente, na Europa continua se respeitando ter as estrelas a cada 10 torneios, a cada 10 campeonatos da mesma área, se fossem nacionais ou internacionais. E, obviamente, aqui na América do Sul, gostamos das estrelas e colocamos estrelas em tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem que colocar tudo que puder. Ricardo, me fala. Lá na Europa, principalmente no teu time, tem um mascote muito simpático, que é aquela águia que a toda partida vai e volta, está sumamente treinada. Será que o Bahia tem que fazer alguma coisa similar, ou já com o super-herói de aço já dá e sobra? Vai ser difícil fazer o super-herói de aço, um super-homem a descer ali das bancadas, fazer um rapel, mas podemos falar com o Guilherme Bellintani e propor-lhe algo assim, porque não, algo mais radical. Ele e a Mulher Maravilha, não é? Porque a Mulher Maravilha também é a mascote feminina. Não sei, esse momento no Estádio da Luz é absolutamente incrível. Todos os meus amigos do Bahia falam desse momento na Luz. Eu lembro muito bem que tenho ideia que foi um Liverpool, o Barcelona. Há uma imagem muito clara, já não lembro se era o Barcelona com o Messi, se era o Liverpool. Eu acho que até foi um jogo com o Liverpool, do Benítez, que o Benfica eliminou, que era campeão europeu, era o Liverpool campeão europeu, que há umas imagens deliciosas, que é a águia a descer e os jogadores todos do Liverpool assim, de boca aberta. Que é isto? E eles habituados a Anfield Road, não é? É incrível. É um ritual... De boca aberta, assim. É um ritual que é único no mundo, pelo menos eu não conheço que tem algum tipo de ritual, todas as partidas com um animal. A Lazio, acho que é a Lazio agora também tem.
Mas faz com águia ou faz com outro animal? Faz com uma águia, não faz com uma águia, faz com uma águia. Mas o primeiro foi... Já foi. Não, claro, o primeiro foi o Benfica. sem discussão. Eu fiz uma reportagem com o tratador da águia. Eu fui conhecer a águia, que na verdade são 2 águas. Na altura eram 2 águias. Algum dia você tem que compartilhar isso com a gente, que a gente gosta desse tipo de curiosidades aqui no canal. Vamos falar sobre... Uma pergunta muito dura, porque eu já passei por isso. Já passei no Maracanã, infelizmente, o ano passado, onde meus 2 times do coração da alma, o Fluminense aqui no Brasil e o Peñarol, jogaram pela Sul-Americana, e eu tive que ficar com um gosto agridoce, sabendo o que ia acontecer, tanto para um lado ou para o outro. O Fluminense ganhou 3-1, e eu fiquei feliz pelo Fluminense, mas fiquei triste por outro lado. Se o dia de amanhã chegasse a jogar uma partida amistosa, ou, não sei, vamos sonhar, uma final de Copa do Mundo de clubes, o Bahia contra o Benfica. Seja sincero, o que iria acontecer no teu coração nesse momento, nesses 90 minutos? Não, olha, já... É difícil, mas ao mesmo tempo é um pouco... É fácil. Seria pelo Benfica. O Bahia vai ter que me perdoar, mas eu gosto mesmo muito do Bahia. Eu sinto-me e declaro-me como adepto do Bahia. Já fui muitas vezes à Fonte Nova, já fui a Pituaçu, outro estádio, já assisti a momentos muito bons e bonitos, assim à estreia do Ramires, que é provavelmente um dos maiores talentos que o Bahia produziu nos últimos tempos. Na estreia dele, que ele marcou um golo, eu estava lá a ver esse jogo. Já fui a Bavi, já festejei títulos do Bahia, mas ainda não chega, ainda não dá. A relação com o Benfica é algo muito forte e profundo. Vai muito fundo. Há quantos anos você está aqui, Ricardo? Ainda não fez 2 anos, faz em março 2 anos. Bom. Eu já tenho quase uma década há mais tempo. Eu ainda só vinha à Bahia passar férias ou de visita e ficava 15 dias ou um mês e já ia à Fonte Nova, como adepto do Bahia. Foram-me evangelizando, não é? Foram-me aos poucos. Ao longo do tempo, foram-me levando ao estádio, davam uma acarajé, cerveja e pronto. E aí não ofereciam. Conquistado, carimbado, conquistado. Eu tenho um grande amigo meu aqui, que a gente chama Kikão, que num dos primeiros jantares em casa dele, com a namorada dele e eu com a minha esposa hoje, no fim do jantar, ele disse: não queria que você fosse embora, eu ofereço uma camisola de jogo, camisola oficial do Bahia. Não tem como tu não tem como não virar. Não queres vestir aquela camisola, não queres conhecer melhor aquele clube. É uma relação, e depois é isso, pessoas que eu gosto muito, gostam muito do Bahia, e eu gosto também dessas relações, e tenho uma simpatia muito grande pelo clube mesmo. Mas assim, a paixão de... Sim. Já aconteceu, Benfica e Bahia estarem... Imagina, já começou o jogo do Benfica, e o do Bahia começa quando está no intervalo do Benfica. Eu vou olhando para quanto é que está o jogo do Bahia, mas eu não saio do jogo do Benfica. Isso. Não tem como. De vez em quando vou ver como é que está o Bahia e vejo 2 minutos para ver como é que está o jogo e tal, mas não... Claro, não pode ser. É incomparável. Por exemplo, comigo acontece o seguinte: depois de uma década de estar aqui no Brasil, e eu sou torcedor do Fluminense do ano 99, então já no Uruguai já sabia, já gostava, a cercania é ínfima, já torcia a partir da 3ª divisão, infelizmente, que jogou o Fluminense, obviamente, depois quando o campeonato Avalanche, que a gente pode discutir em outro momento, todo mundo assinou, então eu não paguei a 2ª divisão, mas não importa, porque se não queria, não aceitasse, não assinava, nem não se jogava, mas todo mundo aceitou, bola pra frente. Mas, obviamente, bola pra frente. Obviamente, há 10 anos de estar aqui, de ir para estádio, de seguir, de assistir tudo isso, eu tenho uma paixão já pelo Fluminense. Eu vibro, eu grito, eu fico maluco. E se o dia de amanhã o Fluminense conseguir conquistar aquelas taças truncas que ficaram tanto na Libertadores como na Sul-Americana, lá no 2008, 2009, eu ia pirar. Agora, eu acho que se Peñarol ganhar a Libertadores ou a Sul-Americana, ou ganhar na Copa do Mundo, como já ganhou muitas, como já meu pai
eu posso chegar a morrer de chanto, de chorar. Eu, na final que jogou Peñarol contra Santos, em 2011, eu estava no Centenário, no Estádio Centenário na primeira partida. Depois da segunda partida eu estava aqui no Brasil. No gol, o Peñarol faz um gol no minuto 85, eu estava numa das laterais, tipo norte-sul, sabe? Então, o gol aconteceu na outra arquibancada e estava muito longe. Eu perdi meu celular e eu tirei meu celular para... Não sei, eu tirei, choquei. Depois eu tive que pegar as partes, aqueles celulares que tinha bateria por um lado. Bom, depois eu me preocupei. Minuto 85, gol, impedido pelo cadastro, mas impedido. Obviamente, se não estava impedido também ia cobrar, porque Santos do Neymar tinha que ganhar, porque a imagem da Conmebol, uma Conmebol suja, uma Conmebol de outros tempos, ainda continua com uma coisa suja, mas de outros tempos. E o que eu chorei, até que um senhor de rádio falou, foi anulado, o que eu chorei não tem nome. E depois nem vou falar, porque assistindo a partida já aqui no Brasil, a segunda final, quando o Santos faz o primeiro gol, Neymar, que teria que ter sido expulso 2 vezes, faz o gol, e eu quase quase brigo com umas pessoas que estavam sentadas num bar do lado meu. Então, para vocês verem, eu pelo Fluminense sou apaixonado, mas pelo Peñarol sou maluco de levantar e começar a discutir com as pessoas. Então, eu acho que eu posso entender essa relação de... Mas hoje em dia eu sou apaixonado. É isso, se o Benfica perder um jogo muito importante, o dia fica... Pô, a pessoa fica triste, chateada. O Bahia, claro que eu sinto verdadeiramente, e se for um jogo importante, claro que sim, e tudo isso. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem como fazer. E eu visto com muito orgulho esta camisola. Mas é isso, quando eu visto a do Benfica é outra coisa. E agora, me fala uma coisa, quando se fala de história, a história linda do Bahia, você se emociona, você lê, você pesquisa, você gosta de escutar outras pessoas falar da história, ou é muito mais presente e só fica a história naqueles 2 campeonatos, aquelas participações de aquele campeonato? Por exemplo, você viveu o campeonato, a Copa do Nordeste, não viveu? Isso. Uma história recente de um time que também foi gigante. Então, você é muito mais da história. Uma festa linda, uma coisa maravilhosa, uma coisa... Essa Copa do Nordeste foi uma vitória muito simbólica, não sei, as pessoas sentiram muito essa vitória e festejaram muito. Também a Bahia é uma terra de festa, não é? Mas as pessoas sentiram muito. Descobrir a história, porque assim, primeiro eu comecei por gostar do clube e depois é que eu fui descobrir-lhe a história. E descobrir a história de um clube que eu comecei a gostar e descobrir-lhe uma história tão bonita foi maravilhoso, foi mesmo maravilhoso. Eu ando Juntou. Foi exatamente. Primeiro porque lá está, essa história de ganhar ao Santos do Pelé e ser o primeiro brasileirão, é o que eu conto sempre aos meus amigos, e eles ficam, é sério. Porque eu quando me contaram, quando eu percebi, quando eu li, quando eu descobri, também pensei, a sério, o Bahia ganhou o primeiro brasileirão e foi contra o Santos do Pelé. Incrível! Incrível. É ainda mais maravilhoso do que aquilo que eu achava, né? E há que destacar uma coisa, naquela época os torneios estaduais eram o campeonato de importância, como se fosse o Brasileirão para cada um no seu estádio. O que existia antes era a Taça Rio-São Paulo, que era como assim o torneio mais internacional, mais nacional, mas cada um com seu torneio local como um torneio forte. Se enfrentar a times de todo o Brasil naquela época, com as dificuldades de avião, de movimentação, de não saber contra quem você se enfrentava fora de partidas amistosas e de informes que chegavam pelos cartolas, que sempre tinha algum observador aqui e acolá, era muito difícil você preparar um time e saber como ia a responder. De repente você tinha um time melhor, ou de repente você tinha um time pior. Você escutava o time de Pelé, entendeu? Que naquela época estava começando aquele monstro, nos maiores tempos do começo do Santos do Pelé. Essa vitória foi uma surpresa extremamente grata, não só para o torcedor de Bahia, sino para todos os brasileiros, aparecendo o primeiro time forte a nível nacional e que disputou na Taça Libertadores com honra e que não foi tão mal, em uma Taça Libertadores que era a verdadeira Copa de Campeões,
Como começou a Copa de Campeões hoje em dia, chamada Champions League, o melhor jogava contra o melhor. Então, não tinha isso de o quinto joga contra o quarto. Exatamente. Era assim que se chamava. Também me lembro desses tempos em que o Benfica é a taça dos clubes campeões europeus. Exatamente. Agora, era, na verdade, outra coisa. Era outra coisa. Eu de certo jeito, prefiro. Sobre a história do Bahia, deixa-me, Martim, só dizer uma coisa. Isso, que claro. Há um documentário para ver há muito tempo, do Chico Gertz, que tenho lido, que é muito maravilhoso. Eu julgo que ele já foi editado e já está aí na rua, sobre a vitória. Só que eu até penso que não é sobre a vitória de 59, é sobre a vitória de 88. Se não me falha a memória, não tem um jogo com o teu Fluminense, nem nada. A final não é com o Fluminense. Na final, semifinal, pode ser. Tem um jogo qualquer com o Fluminense. No 88. Eu acho que tem um jogo incisivo com o Fluminense, em 88. É um campeonato muito esquisito, porque acho que por uma questão política parou e foi interrompido e depois só... já vinha do campeonato do 80, e já vinha o campeonato anterior do 87, que foi polêmico, que teve o bloco, o grupo amarelo, com o grupo dos 13, e a CBF naquela época estava um pouco complicada, mas não tira. Quem é campeão vai ser campeão para sempre, a situação não importa, e a estrela ninguém vai tirar. Agora, Ricardo, para resumir, o que é o Bahia para você? E para finalizar, manda uma mensagem para todos os torcedores do Bahia. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque o Bahia, para mim, é a minha paixão brasileira. O Bahia é a minha paixão clubística, futebolística brasileira. É o maior clube do Brasil e provavelmente o segundo maior clube do mundo, a seguir ao Benfica. O Bahia é um clube maravilhoso. Nós falámos pouco sobre isso, mas o Bahia, para além de toda a história que tem, fazendo uma pausa na brincadeira, o posicionamento do Bahia, sobretudo aqui nos últimos 2 anos, em relação ao racismo, à homofobia, à discriminação, à violência doméstica, a tudo isso. Campanhas maravilhosas que tem feito. Absolutamente exemplar. Ele foi notícia no Guardian, foi notícia em Portugal, foi notícia numa série de sítios no mundo inteiro, na verdade. Quando houve agora recentemente a questão de umas manchas de óleo aqui no Nordeste, foi isso até que leva... Eles entram, o Bahia faz um jogo em que entra com o equipamento manchado de manchas. O Bahia, antes a gente falou de Mano Menezes e não falou de uma pessoa que eu acho que é muito relevante, que é Roger Machado, que é o treinador que antecede Mano Menezes. Roger Machado, como pessoa, eu acho que era, como dizem aqui no Brasil, um cara incrível. Eu gostaria muito de ter tomado uma cerveja com o Roger Machado ali no Rio Vermelho, aqui em Salvador, porque Roger Machado, que é um treinador negro, tem uma conferência de imprensa absolutamente genial, em que faz uma declaração que acaba por correr o mundo também nas redes, através das redes sociais, precisamente sobre o racismo, e o Bahia, com uma gestão brilhante de Guilherme Bellintani, e uma equipa de comunicação muito boa, e uma estrutura realmente muito boa, demonstra que um clube de futebol não joga só futebol, ou melhor, que um clube não é só futebol, mas passa valores, passa muito mais coisas que isso. Tem uma responsabilidade social e o Bahia assumiu essa responsabilidade social, e isso é raro e eu acho que é muito de enaltecer, e só coloca o Benfica. São muitos golos, essas campanhas foram sendo muitos golos, foram vários títulos que o Bahia ganhou aí, e eu acho que é daquelas coisas, quer as pessoas queiram, quer não, esses também já ninguém vai tirar ao Bahia. O Bahia, a marca Bahia, entrou no Guardian, em grandes órgãos de comunicação social do mundo inteiro, por goleadas do Bahia. Esse posicionamento social é fundamental, e por isso mesmo o Bahia, se calhar, se quiseres, para mim é respeito. Em boa medida é respeito por isso. Porque não marcou só golos, não fez para balançar as redes. Teve esse posicionamento que eu acho que é incrível. E por isso mesmo, para todos os apoiantes ou torcedores do Bahia, que vivam o Bahia também por esse lado. O Bahia é um clube magnífico, numa terra mágica, só podia ser um clube mágico também. É um clube com uma energia incrível, maravilhosa, e seja em Pituaçu, seja na Arena Fonte Nova, seja onde for, é único ouvir aquele hino, ver aquela torcida e assistir a um jogo onde tu podes no intervalo comer um acarajé. É uma coisa que não existe em muito lado e que deve ser bastante valorizada, porque realmente quem tem a história que o Bahia tem e quem tem o presente
que tem, a apontar para o futuro que pode vir a ter, as pessoas só podem ter muito orgulho no Bahia e continuarem a ser muito apaixonadas porque o clube só pode corresponder. Não, eu penso que não tem como desiludir. Genial, Ricardo. Te agradeço muito. Espero que todos os torcedores de Bahia, obviamente, deem um like, se inscrevam no canal. Siga a Ricardo Oliveira nas redes sociais, que vamos deixar aqui embaixo para seguir ele tranquilamente. Pode também me seguir no Instagram. E, obviamente, todos os torcedores de Bahia, estou pagando a dívida que tinha com vocês por aquele vídeo de todo o que se sabe no mundo sobre Bahia. Aqui tivemos a Ricardo que falou absolutamente sobre tudo sobre o Bahia, sobre essa paixão que o baiano provoca nas pessoas, um dos times mais históricos do Brasil, uma das camisas mais lindas de toda a América e, obviamente, com uma história que está se escrevendo agora e que vai continuar se escrevendo, imagino, de grata maneira, porque o trabalho que está fazendo o Bahia nesses últimos anos vai dar seus frutos, eu sei, porque eu leio os comentários de vocês que estão muito nervosos com respeito aos resultados. Obviamente, nesse campeonato, só 50% dos pontos foram ganhos, isso preocupa, mas às vezes que ser um pouquinho mais firme, aguentar a tempestade, que o fruto vai vir depois. Se o Bahia começar a desmontar todo esse trabalho bom que está se fazendo aos poucos, tanto na mídia esportiva, social, e em todas as áreas, realmente tudo que vocês estão sofrendo até agora não vai fazer sentido. O que vai fazer sentido é daqui a 2, 3 anos tirar esses frutos e ver como os trabalhos bem feitos são os que dão frutos. E aqueles que estão mal, de repente podem dar alguma luz, mas não vão ser estruturais. E se todo mundo quer o Bahia forte, o Bahia em primeira divisão, fazendo grandes campanhas e até ganhando torneios nacionais e internacionais, há que ter paciência. Agora, eu imagino que já o ar novo que está dando o Mário Menezes, o Menezes está fazendo uma cabeça nova, um frescor novo, e acho que isso vai dar grandes resultados. E que se você é baiano... O Sampaoli que o diga. Então aí, coloca nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista com um amigo da casa que vai aparecer muitas vezes. E se vocês querem ver a resenha que vamos a fazer agora sobre a Taça Sul-Americana que vai se enfrentar agora em um par de horas entre o Bahia e o Melgar de Peru, fiquem aqui, façam clique aqui que a gente vai falar tudo sobre a partida da Sul-Americana. Gente, nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Ricardo. Muito obrigado. Um abraço, obrigado. E BBMP. Deixa-me ir buscar o